Papo de Gerações by XP Private. É um quadro exclusivo da Expert XP, onde convidamos duas gerações de determinados assuntos para falarem um pouco de suas histórias, seu legado, sucessão, diferenças entre épocas e como vem o futuro. Meu nome é Beni Podlubny, Head da XP Private, e eu serei o moderador dessa conversa. Nessa edição, convidamos duas referências em automobilismo para baterem um papo comigo. E é um enorme prazer passar a palavra para Rubinho Barrichello e Dudu Barrichello. Sejam muito bem-vindos. Vocês querem começar um pouquinho falando de vocês antes da gente fazer umas perguntas? Bom, eu acho que o Dudu vai me dar a palavra, os mais velhos começam, né? A gente faz praticamente tudo junto, né? O Dudu mora fora, mas quando ele está por aqui é um grande prazer. A gente, antes de bater esse papo, a gente veio direto. Eu estava até na academia com a minha camiseta aqui, ó, que é do Rally dos Sertões. O Dudu trocou a camiseta dele só pelo profissionalismo dele, que a gente vai colocando, aquela coisa toda. Mas a nossa história, ela começa lá atrás, quando eu falei, pô, meus filhos têm que ter alguma coisa de corrida, pelo menos tem que dar uma beliscadinha e tal, porque é no movimento da cabeça do pai de uma sequência. Eu, logicamente, segui a carreira que foi plantada pelo tio Darcio, que é irmão da minha mãe, não tinha nada a ver com os Barrichellos. Então, eu fui ser campeão brasileiro de kart, meu tio Darcio, lá atrás, na época do Senna, foi campeão brasileiro de kart também, e depois os irmãos do meu pai, o tio Carlão, começou a correr porque eu corria e ele foi campeão de sênior brasileiro também. Então, a história ela não se repetia, ela tinha ali uma coisa meio parecida, mas ela não se repetia. E com o Dudu, eu falei, pô, eu vou ter que dar um kart para ele. E aí, quando eu dei, eu lembro ele saindo a primeira vez, assim, os olhinhos arregalados e tal, e eu falei, ih, rapaz, o bichinho não mordeu. E aí eu levei mais uma vez e esperei ele pedir. E ele não pediu. Eu falei, bom, esse aí não vai querer. Depois de uns 3 anos, 4 anos, né, Dudu? Ele voltou para mim e falou, pai, cadê aquele kart? Eu quero dar uma volta. Aí eu falei, bom, aquele não tem mais, filho. Aí ele falou, não, eu queria andar, tal. E aí eu dei uma de durão, eu falei, bom, vou esperar ele pedir de novo. E ele voltou e pediu de novo. Aí eu falei, bom, então tá bom. Aí a gente foi para a pista e aí o cara, assim, ele era outra pessoa. Então, tudo no seu tempo, né? Porque o Papai do Céu olhou aquela hora, não era o tempo dele, eu estaria exigindo alguma coisa dele que não era. E aí ele se soltou e aí o bichinho pegou de verdade mesmo, porque... A segunda vez, na minha segunda chance ali de tentar mostrar para meu pai que eu realmente queria ser piloto foi um pouco mais dura, mas ainda bem, na verdade, porque, né, ele me fez trabalhar por aquilo, ele me deu um simuladorzinho, né, ele me deu um volante, um pedal, e eu comecei a andar bem, né, comecei a melhorar e tudo mais, e aí me levou a primeira vez no kart e desde lá nunca mais paramos de andar de kart. Ô, Dudu, mas você queria mostrar para o seu pai que você queria ser piloto ou você queria experimentar para se divertir no início? Não, na verdade, a primeira vez que ele me deu o kart, eu gostei do kart, mas era algo muito difícil ali para mim ainda. Eu era muito pequeno, eu tinha um pouco de medo, eu acho, do barulho, não sei do que eu tinha medo. Mas aí, da próxima vez, assim, eu já acompanhava todas as corridas, eu já acompanhava tudo, né? E o meu primo da escola também começou a andar de kart, ele me convidou para assistir a corrida. E aí, quando eu fui ver a corrida, eu já estava ali apaixonado, e eu falei, cara, eu preciso voltar a andar de kart, pedi pro meu pai, só que meu pai foi meio que me enrolando, né? Mas acho que foi a decisão certa, porque na verdade, a primeira vez eu meio que desisti, assim. Então, ele fez certinho, que depois, quando eu andei, eu não parei, não pretendo parar nunca mais. Ô, Rubinho, então você diria assim que não foi algo planejado, né? Foi algo que você tentou dar o gostinho e em algum momento o Dudu, pô, decidiu, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. A gente lê, eu leio muitos livros, né? Por exemplo, a história do Agassi, do tenista, que fala que, inclusive, ele não gostava daquilo que ele fazia por causa do pai. Então, isso me tocou muito e é importantíssimo que, não só na área de esporte, mas em todas as áreas, o pai vai sempre querer que o filho tenha um gostinho por alguma coisa, ou porque ele não conseguiu,
ou porque ele teve sucesso. Então, mas se é o amor da criança, ok. Se não é, não tem o que fazer. O irmão dele, por exemplo, joga futebol e anda muito bem de kart. Então, é a paixão dele que tem que ter sequência. Eu adoro que seja pelo esporte, porque o esporte me desviou de tanta besteira da vida que eu vi tantos amigos se perderem, né, como drogas, como muitas outras situações. Então, o que eu plantei para ele era exatamente isso, era a forma dele se divertir, dele estar lá por ele, né? E hoje em dia, quando os pais me perguntam assim, Rubinho, me dá um exemplo de que eu possa ajudar meu filho, eu falo assim, é ele que gosta ou é o senhor que gosta? Porque isso para mim é o mais importante. Se é o menino que gosta, fica tranquilo, vai aparecer de um jeito ou de outro, porque cada um tem um dom em qualquer coisa que a gente toca. Isso é certeza absoluta. Para os dois também. O esporte começa como um prazer, né? Eu acho que é um prazer a vida inteira, mas ele em algum momento vira uma profissão, né? Sim, a relação ela muda, né? Eu tenho certeza que toda vez que vocês entram no carro, pô, deve ser prazeroso, mas é algo que você tem que ir ali, tem que estar treinando, né? Ou seja, está repetindo, está forçando. Qual que é o maior desafio dos dois estarem na mesma profissão? Eu acho que não é nenhum desafio a gente estar junto na mesma profissão, mas como você falou, desde muito pequenininho, a gente já tem que ter muita disciplina, né? Todos os meninos ali que andavam sempre de kart comigo, desde muito pequenininho, a gente sempre, por exemplo, hoje tem uma festinha sexta-feira. Não, hoje 8 da noite a gente está na cama, amanhã a gente vai andar de kart. O pessoal vai viajar, não, a gente vai andar de kart. Então era a nossa maior diversão, sabe? A minha diversão sempre foi muito andar de kart. Eu saía lá, o kartódromo é a nossa família, basicamente. E hoje um dia poder ver que eu, né, porque quando eu comecei a andar de kart, meu pai já estava na Stock Car. A gente começou exatamente no mesmo ano. Quando meu pai começou a andar de Stock Car, eu comecei a andar de kart. E agora ver que a gente está andando na Stock Car junta é muito legal. Então, eu tenho muita coisa para aprender dele ainda. E acho que é a melhor comparação possível que eu possa ter, porque quando eu ando, tenho telemetria né, analisada diretamente contra ele. Então, eu não preciso de... Porque geralmente, quando eu estou nas minhas corridas, meu pai me ajuda com dicas, com isso, com aquilo. Agora é ali, tá ali na minha frente, é só eu ver e aprender. Então até fica um pouco mais fácil e fica muito divertido. A gente se diverte muito no fim de semana. E ao mesmo tempo, ele me puxa, porque eu tenho 49 anos, não sinto que tenho. Logicamente, uma hora vai bater a idade e tal, mas por que eu estava na academia? Porque eu preciso estar num nível elevado cardiovascular para que não chegue na minha mente cansada de tanta quilometragem, de tanta coisa. Então, eu puxo ele para academia, ele me puxa para academia, a gente vai para o simulador, ele me puxa, eu ando de kart, a referência é ele, já não sou eu. Então, isso me deixa jovem, isso me deixa cada hora mais me programando para certas coisas. Então, a gente tem que se dar o direito do gosto, né? Como eu disse, o amor bate qualquer barreira. Então, é isso que eu sempre plantei para ele. Se você entende que a hora que você senta no carro, você se preparou para isso, você tem uma entrega muito maior para aquilo que você vai fazer. Não tenha dúvida que eu já fiz palestra sem me preparar e vai de coração, como já fiz aquela toda regradinha onde você faz. As duas dão jeito, mas a preparada faz com que você tenha muito mais evasão para qualquer lado, né? Você pode decidir por onde você vai querer ir, tomar o rumo da palestra. E, Rubinho, o que você vê das maiores diferenças de quando você começou no automobilismo para hoje, para quem está começando hoje, né? Então, assim, o que mudou? É que hoje é tudo muito mais eletrônico, hoje é tudo mais, assim... hoje em dia, a criança não vai chegar numa pista de kart que ela não conheça o traçado. Ela vai passar pelo simulador. Então, eu tinha que chegar vários dias antes, ainda para não treinar, para tentar pegar um kart indoor, para sair na pista, para ver qual era o traçado, porque ia ter só 30 minutos de treino, e depois você ia competir contra outros 100 caras que já conheciam a pista. Então, hoje não é mais fácil,
hoje tem algumas direções que podem te dar a vantagem que antigamente tinha que ir como a gente fala, no pelo mesmo, tinha que ir, era na batalha. Só que a vitória no passado, eu acho que ela se dava com mais gosto por todos esses fatores também. Então, eu sempre falo para ele, cara, que a derrota sirva para que você seja maior, não para te deixar para baixo. E isso é fácil falar e difícil fazer, né? Na nossa vida pessoal, na vida do trabalho, mas com certeza, antigamente, você tinha que chegar muito antes nos locais para aprender o que você ia fazer, qual era o plano traçado. Você tem que chegar antes para conquistar o teu mecânico, que vai ser de momento. Hoje em dia, os mecânicos já tem mecânico que você pode levar para o mundo inteiro, se você quiser. Então, tem algumas situações que são diferentes. Eu acho que hoje, principalmente, o kartismo, e não só o kartismo, como o automobilismo inteiro, ele envolve muito mais, ele requer um financiamento mais alto, né? Porque antigamente, como o papai falou, eles chegavam na pista, não conhecia a pista e era aquilo ali, sabe? Nunca ninguém meio que andou na pista, precisa descobrindo e tal. E hoje em dia é muito diferente, porque hoje em dia o pessoal que, né, tem um bom financiamento consegue ir lá um mês antes, consegue treinar, gastar dinheiro com pneus novos, enfim, conhecer super a pista, andar de simulador, fazer isso, fazer aquilo, e quando chega na pista tá muito mais pronto que todo mundo. Só que daí o nível eleva quando todo mundo tá muito pronto. Então acaba sendo difícil igual, eu acredito, entendeu? São só maneiras muito diferentes do que antigamente. Perfeito. Assim, eu acho que o nível é o que você falou, né? O nível de tecnologia eleva a competição ao máximo, né? Assim, tudo tem que ser no nível da perfeição. Ô, Dudu, o que você aprendeu em casa, assim, talvez por osmose, ou talvez ali o teu pai na mesa de jantar te falando, que foi te ensinando aos poucos, que foi te moldando a ser um piloto de sucesso que você é hoje? Olha, na verdade, não é nem o que eu aprendi em casa, é o que eu não aprendi em casa, né? Porque tudo que eu sei vem daqui de dentro, né? Então, eu e meu pai, quando a gente viaja, né? Principalmente quando a gente ia de Orlando para Miami, treinar de kart e tudo mais, eu sempre ia fazendo. Era tipo um questionário, assim, quando eu era menor. Eu ia sempre perguntando um monte de coisa para ele. Eu sempre quis saber das histórias da Fórmula 1, como funciona isso, como funciona aquilo, né? E nós, como crianças, a gente vê, assim, o capacete, aí tem dois capacetes diferentes. Aí, nossa, eu só tenho um capacete, imagina ter dois capacetes. Então, né, é um negócio que você está sempre buscando ali, mas em relação à técnica, a tudo mais, foi sempre meu pai que foi meio que me moldando assim. Ele sempre estava lá perto de mim quando eu comecei a andar de kart. Então ele sempre foi me dando dica. Meu pai, ele nunca falou para mim assim, não, aquela curva é assim. Ele sempre falou assim, cara, eu acho que aquela curva você pode tentar fazer assim. E né, tem formas diferentes, tem muitos jeitos de guiadas diferentes. Mas eu e meu pai, a gente é muito parecido, a gente pensa muito igual em relação aos traçados, né? A velocidade que você carrega para a curva, muito dos ângulos da curva, então eu acho que isso vem muito dele. E eu nunca cobrei resultado. Para mim, eu cobro determinação. Legal. Então, você quer fazer acontecer, cara, não vai cair do céu, né? Desde muito criança a gente escutava do pai: cara, se você não estudar, como é que você vai chegar na prova? Você vai pedir para o papai do céu fazer o quê se você não tem nem registrado alguma coisa, né? Então, serve para tudo que a gente faz na vida. A preparação é academia, meditação, é dormir, a quantidade de horas. Cada um precisa de horas diferentes. Então, eu cobro dele, por exemplo, quando ele saiu de Orlando para a Itália. Na minha época, eu começo 2 dias a dormir diferente. Aí você fala assim, pô, mas como é que você vai dormir 6 horas da tarde? Você acorda 4 horas da manhã no dia anterior. Você começa a moldar para entrar no avião já. O avião também é destinado a chegar de manhã no local, porque daí chega de manhã, você tem o dia inteiro, entendeu? É muita coisa que a gente acha que é só sentar e guiar. Mas tem muita coisa. Quando a gente ia para a Austrália, por exemplo, puxa vida, o avião vai fazer isso e tal. Você já tinha que estar muito moldado aos horários para que você tenha, né, a destreza de fazer tudo certo.
Ô, Dudu, teve algum momento na tua vida, garoto, que você olhou para o teu pai assim com admiração e falou assim, putz, clicou. Aí você falou assim, cara, é isso que eu quero ser. Teve algum momento assim que especial quando você fecha o olho assim, você lembra, fala assim, cara, foi ali que mexeu comigo. Olha, eu não me lembro de ter, assim, um momento de eu falar assim, nossa, é verdade, eu quero ser isso. Porque eu sempre gostei muito, eu sempre acompanhei muito, mesmo naquela época que eu parei de andar de kart, eu sempre gostava muito de assistir as corridas, eu lembro que eu ficava desenhando os capacetes do meu pai e tudo mais, fazendo, né, cor diferente, uns negócios assim. Então, eu sempre fui muito envolvido com isso. Eu sempre gostei muito de andar de simulador, mesmo antes de andar de kart, a gente já fazia um monte de coisa de simulador online, né? Então, eu nunca tive esse clique em si de falar assim, nossa, é isso, um dia eu quero ser aquilo, porque eu sempre tive o automobilismo muito perto de mim, mesmo se eu não quisesse, mas foi algo que eu sempre quis estar perto, né? Eu sempre quis ir em todas as corridas, sempre que eu pude. Eu gostava de ficar sentando no carro, eu gostava de ver os botões, virar o volante para cá, para lá e tudo mais. Então, eu sempre fui muito envolvido com isso. Qual foi aquele momento que você deu um abraço pai e filho, que, quer dizer, aquela emoção de que está passando a energia de um para o outro? Você Eu acho tem essa? que eu acho que o momento de você falar isso, eu me lembro de um momento em 2017, tinha um campeonato lá nos Estados Unidos que chamava Florida Winter Tour. Esse era basicamente um dos maiores campeonatos do mundo, assim, com certeza top 3 assim de nível no mundo. E uma das minhas primeiras corridas foi lá. E eu lembro, né, o meu pai estava me ajudando muito e tudo mais, e a gente eram assim 100 meninos na categoria, só que só classificavam 36 para o final. E aí eu lembro que a gente conseguiu classificar para a final, só que a gente teve que cair para uma repescagem. Então foi super difícil, né? Acho que foi 2014, 2015. Então lembra a gente sofrendo de tipo não ter conseguido ir bem, né? A gente largou a final e bateu ainda, foi difícil. E em 2017 eu ganhei esse campeonato. E tem uma foto muito bonita de meu pai se abraçando, porque ele foi me pegar lá no meio da pista quando acabou a corrida. Então, Invadi. foi esse momento foi muito legal de tipo assim, nossa, a gente conseguiu assim, sabe? Porque aquele campeonato era gigantesco. Então, acho que até hoje está marcado, né, num dos melhores momentos da minha vida, junto com aquela vitória de Indianápolis, que também foi sensacional. E que, graças a Deus, eu também estava presente. É. Rubinho, para você, são os mesmos momentos ou você tem uma lembrança, você tem algum momento na tua cabeça diferente? Talvez ele mais novo, eu não É sei. que, assim, o último momento é sempre aquele que marca mais. Então, para mim, quando o Dudu correu em Cascavel de Stock Car, eu tinha dois objetivos. O objetivo de pai, de vê-lo melhorar, ter sucesso e tudo, mas eu também tinha um valor muito alto para mim, que eu havia prometido para os patrocinadores que aquilo não me colocaria desatento ao meu. Então, eu tinha que fechar a viseira e me focar para fazer o meu. Então, neste momento, foi muito interessante porque foi uma busca nova dentro de mim, assim, sabe? Porque eu já saio do box e já falo pro meu engenheiro, falo, o carro está fazendo isso, isso. Muitas vezes o engenheiro falava assim, como é que você já viu isso? Você está em terceira marcha ainda, tal. Mas eu tenho algo dentro do meu corpo que mexe com vibração, com equilíbrio e assim eu consigo detectar muitas coisas. O Dudu também tem isso, detectar coisas do carro, assim, né? Então esse momento da Stock Car foi muito interessante para mim. Mas quando ele fala, porque quando eu falo desses meninos, eu sempre choro, tanto dele, do Fefo, mas por quê? Porque a gente sempre coloca o coração dentro de uma batalha. Quando ele caiu para essa repescagem, eu olhava para o céu e falava assim, meu pai do céu, pelo amor de Deus, deixa esse menino classificar. Eu não estou querendo diminuir nenhum dos outros meninos, eu não quero... Depois eu comecei a perceber que era uma conversa meio desnecessária, porque a lei da atração, depois que você vai estudar tudo isso, cada um tem aquilo que merece, e pela luta que é. Mas ele entrou tão bonitinho que, assim, você imagina, o cara falava assim, um ex-piloto de Fórmula 1 que ganhou, que teve a chance de estar entre os melhores, com várias vitórias, não sei o quê, chorando porque o filho ganhou a repescagem que só classifica
que ele ia largar em 36º. Mas e daí? Foi a maior emoção da vida ali naquele momento, pela luta, por tudo que foi. O problema no carburador, no treino. Eu lembro de tudo, entendeu? Eu lembro do cara acelerando o kart no cavalete. Putz, vai dar e tal. Então, é muito emocionante poder passar pelas dificuldades e depois vibrar na intenção justa. Rubinho, você diria que esse foi o maior caso de sucesso dos dois juntos? Ou depois teve alguma outra história que você acha que supera essa? Já teve muitos momentos, assim. Eu, por exemplo, teve um dia em 2014 também. 1 milhão? 1 milhão, Você vê que ele lê meus pensamentos, né? Mas a gente tem uma conexão muito forte, né? E aí eu acordei até hoje, a gente está indo correr de novo, o motorhome e tal, ele não dorme na caminha dele, ele gosta de dormir comigo. Então, é uma coisa interessante para o pai, porque, poxa, eu me sinto lisonjeado, né? Lógico. Mas, pai, chega aquele momento, pai, não me dá um beijo na frente dos meus amigos. Tem essa papagaiada toda que eu também passei. É bom que você está falando com um público pequeno aqui, então não dá pra... Mas é verdade, né? Para vocês todos do público, vocês devem passar pela mesma situação. Então, todo mundo mas igual. aquele dia específico, o Dudu tinha 14 anos. 12 anos. 13. Não, 13. Teu irmão, porque depois ele subiu na mesma situação, acho que era o número 12. Pode ser. E aí, o Dudu, quando acordou, eu olhei assim, ele olhou para mim e ele falou assim, e aí, campeão, tá pronto? E o pai, para ser campeão dessa corrida ainda tem muito, né, filho? O papai vai largar em primeiro ou segundo, né? Era alguma coisa Aí assim. eu falei, não, mas estou confiante. Ele falou, não, hoje você vai ganhar. Eu falei, filho, não fala isso. Não fala, a gente não coloca uma ansiedade antes do momento. Ele falou, pai, me desculpa, hoje você vai ganhar. E ele estava tão explícito que na última volta da corrida eu não conseguia parar de pensar nisso. E o cara, assim, no meu encalço, o Thiago Camilo, com toda a experiência, já havia ganho vários títulos do 1 milhão. E eu não queria saber do 1 milhão, eu queria descer do carro com a vitória e abraçar ele. Então, era assim, quando ele subiu no teto do carro, esse momento foi assim... E ele olhava para mim ainda pequenininho e falava assim, eu te falei. E a coisa mais legal é que 4 anos depois, o irmão com a mesma idade, aconteceu a mesma situação. Então, e como o irmão já sabia, eu falei para ele, não venha me falar nada de manhã, hein? E eles acordaram na mesma situação, e só estava eu e o Fefo lá em Goiânia, no mesmo local, e ele subiu no mesmo teto. Só que aí tem um foco diferente. Eu queria dar para mim e para o irmão a mesma coisa que eu havia promovido com o irmão dele. Então, cara, e aí foi um esforço extraordinário em família para poder chegar a um final feliz, assim. Cara, que história, Rubinho. Mudando um pouco aqui de aprendizados, teve algum momento onde vocês discordaram do que fazer? Né? Então, no Teve, né? Aquela linha do... Eu lembro até hoje aquela linha de Rotax subindo para a esquerda. O papai falou assim para mim, cara, eu acho que aquela linha, assim, eu lembro, era a trajetória da curva, né? A trajetória foi assim, cara, é por dentro. Ele falou, meu... É o contrário, você falou, precisa abrir. Eu falei, pai, não precisa abrir. Bom, é verdade. Eu falei, pai, não precisa abrir. É porque a gente estava acostumado a andar na Granja Viana com o traçado horário. Isso. E aí, dessa vez, estava anti-horário. Então, era meio que novo para todo mundo. E eu andei a primeira vez e ele veio me falar, ó, tá muito bom, mas eu acho que aquela linha ali você precisa abrir mais. Eu falei, pai, eu não preciso abrir mais. Aí ele falou assim, cara, se eu fosse você, eu abria mais. Eu testei abrir mais, voltei no box e falei assim, pai, é por dentro. E ele também estava correndo e quando ele fez por dentro, ele melhorou. Então, eu me senti bem. Porque eu acho que é isso na vida, né? Para toda a nossa audiência, é importante a gente ter os nossos focos e as nossas determinações. Mas, no momento em que você está errado, é um aprendizado, né? Quantas vezes a pessoa estava errada e bateu de frente e não sei o quê. Então, por isso que eu digo, ele, para mim, é uma inspiração, porque ele chegou para mim, pô,
cara ganhou um monte de corrida de Fórmula 1, meu filho. Você não tá entendendo, é por lá. E aí eu falei assim, não, humilde, vou testar o que ele tá falando. E era a danada da curva era feita do jeito dele. Então, ficou marcada a curva. Ó, o Fê foi ainda falar, pai, como é aquela curva lá? Aquela curva do Dudu. Pergunta para ele. Lá que ele sabe o caminho. Legal. Ô, Dudu, e você, né, nesse processo de virar piloto profissional, algum momento passou pela sua cabeça fazer algo diferente? Assim, diferente do automobilismo, nunca, porque eu acho que é a única coisa que eu considero assim que eu sei fazer bem, né? Porque assim, quando eu tô dentro do carro, não tem coisa que substitua aquele sentimento, né? Ainda mais o sentimento de vitória, o sentimento de quando, né, você faz uma boa performance, mesmo que você, né, às vezes você acaba em 20º, mas você sente que você fez uma boa performance, aquele sentimento é o melhor que tem. é o Então, que eu sempre falo para ele. Às vezes, eu tive corridas muito melhores, chegando em 13º com uma Honda, do que a que eu ganhei e apareceu para vocês, entendeu? Mas Perfeito. eu tenho que dormir sabendo que eu dei tudo naquele momento. Então, o Ayrton Senna falava muito assim. O Ayrton ganhou, se eu não me engano, 41 provas, mas ele falava, teve provas em que eu acelerei muito mais e que não deu o resultado que podia. Porque requer físico, entendeu? Quando você está numa situação, o estoque, por exemplo, não é um carro físico, mas é um carro quente. Chega a 60 graus centígrados dentro. Então, você imagina a sauna que é no esforço ainda físico. Então, você começar a prova num nível e terminar ela no mesmo nível é muito, muito difícil, mas é importante. Mas eu queria ressaltar, o Dudu, desde moleque, ele desenha muito bem. Tanto é que ele criou a DB Designs, porque ele pinta carros para a galera. Então, ele já fez carros de corrida mais para gente, né, carro real, ele pinta para carro virtual. Então, é sempre relacionado com carro de corrida, não tenha dúvida, mas ele tem sim um hobby que às vezes ele fala pouco, que eu como hobby gosto de jogar golfe, que a gente já se encontrou num campeonato de golfe no Barrichello, Instituto Família Barrichello, mas a verdade é que ele gosta de desenhar. Então, audiência, quem precisar de um desenho, capacete, alguma coisa. Que legal. E me conta uma coisa, mais para você, Rubinho, você vê as próximas gerações da família Barrichello seguindo no automobilismo ou você nem desenha isso na sua cabeça? Está tudo muito cedo ainda para pensar em, né, netos e tudo mais, mas você vê essa tradição da família seguindo? Então, o meu desejo é ver ele feliz. Então, eu bato no ponto assim fixo. A gente está passando uma temporada no Brasil, a gente tem ido para academia todo dia junto, porque eu falei para ele, quanto mais bem preparado você tiver, se pintar uma oportunidade de um teste de Fórmula 3 ou Fórmula 2, você mata o negócio sem problema. Então, você tem que estar bem preparado. Então, é nesse sistema que a gente vai saber aonde ele vai conseguir chegar, entendeu? Talento por talento, são pouquíssimos os caras que conseguem chegar no topo de qualquer situação. Só por talento o cara não consegue. Ele tem que ter um viés de determinação, né, e aprendizado e cair para poder levantar. Então, aliás, os que estão mais no alto são aqueles que mais caíram, né? Então, com certeza, ele tem chance. Então, eu desejo para ele que ele seja feliz fazendo isso, assim, né? Porque quando era criança, a gente tem que falar isso também. Às vezes ele não tinha resultado bom e a pior sensação para ele não era a do resultado em si, era de me encontrar, como se aquilo fosse uma deficiência, um momento ruim. E eu falei para ele, tira isso da tua cabeça, porque a oitava colocação que você chegou, que você não está feliz, é você que não está feliz, não tem nada a ver comigo, entendeu? Ah, porque você ganhou na época que você tinha minha idade. Isso não interessa, são tempos diferentes. Eu quando comecei na categoria quarta menor, eram quatro. Então, vocês passava um, chegava no pódio. Então, ele, na categoria D, quando ele começou, tinham 30. Não tem muito, não tem parâmetro, entendeu? Perfeito. É difícil fazer essa comparação.
Perfeito. Ô, Dudu, como que você se vê para o futuro? O que que você sonha, o que que você almeja quando você pensa na tua carreira no automobilismo? Cara, é muito difícil e acho que não depende só de mim, né? Depende de muitos fatores, né? São muitas variáveis que precisam conseguir encaixar para que eu possa alcançar o meu sonho, que é chegar na Fórmula 1. Mas hoje em dia é muito difícil Fórmula 1, né? Para qualquer um. Como o papai falou, precisa, né, de muito talento, muita ajuda financeira. Você precisa estar lá no momento certo, envolvido com o pessoal certo. Então, é muito difícil, né? Mas o meu sonho realmente é poder continuar no automobilismo, né? Poder viver do automobilismo, que isso possa ser o meu trabalho, que eu possa criar uma família vindo do automobilismo, realmente. Então, eu espero que eu possa conseguir isso, né? Eu meio que, hoje em dia, eu vivo para isso, né? Eu moro na Itália, então eu moro sozinho lá, eu corro por lá, minha equipe é pertinho da minha casa. Então, é isso que eu almejo. Eu acho que um ponto interessante para o nosso público que vive das partes do aprendizado financeiro, de tudo isso, e eu falo um pouco disso, mas é importante. Eu fui amador de 81 a 97. Aí você fala assim, não, mas você corre de Fórmula 1, você já é profissional. Mas o meu primeiro salário da vida foram todos esses anos depois. 81 comecei a correr de kart e fui tipo pagante de situações, né, de entrar para uma equipe, quanto custa, faz isso, até 97. Então, você vê, você vê a Rubinho, conta. até para explorar um pouquinho, conta um pouquinho dessa tua história de como você começou lá atrás e qual foi o maior desafio, né? Você está falando disso que você, pô, de 81 a 97 você era pagante. Conta um pouquinho, só para a gente saber Meu pai, dessa meu pai, trajetória. meu pai era dono de material de construção. A Barrichello Construção era ali em Interlagos, em frente ao Portão 7. E, assim, você riu do Portão 7? Não, porque a gente sempre passa na frente, porque hoje em dia já não é mais aquilo, né? Não, A gente sempre passa na frente do portão 7 e você fala, ó, vovô trabalhava aí. é isso aí. E aí o vovô trabalhava com os irmãos, com o Carlos, com o Sérgio, e com meu avô, com o seu Rubão, que ainda é vivo, a alegria da vida, o seu verdadeiro Rubens Barrichello hoje, com 93 anos. Pedir para a turma botar a foto aqui na apresentação. O vovô. Ele é o oficial, Ele vocês é o são cópia oficial, dele. porque meu pai é Rubens Barrichello Júnior e eu tenho o nome da minha mãe no meio, né? Rubens Gonçalves Barrichello. Mas Eu me livrei dessa. você quase teve chance de ser Rubens Nieto. E aí, basicamente, meu pai, ele era uma pessoa de muito conhecimento, mas éramos de família humilde, né? Toda a família Barrichello era de família humilde. Então, quando eu ganhei meu kart do avô materno, ele viu a minha vontade, tudo aquilo, e ele falou, cara, eu te peço duas coisas para eu manter o kart vivo: a escola e o sono. Então, desde muito cedo, às 8 horas da noite, quando o Jornal Nacional me dava boa noite, eu já vazava para não ter problema nenhum. E a minha vida foi sempre nisso. Bom aluno, nunca fui aquele inteligentão, mas tinha que estudar. Bom aluno, e meu pai cumprindo com as coisas. Mas eu ouvi muito do meu pai falar assim, filho, não sei se vai dar para fazer a próxima prova, não sei se vai dar para fazer o brasileiro. E aí, assim, por Deus do céu, sempre acontecia alguma coisa, alguém chegava com o motor debaixo do braço, falou, tá aqui, vamos fazer, coloca o meu nomezinho ali, vamos com tudo. E foi assim. Aí chegou um momento, em 1988, que meu pai falou, bom, a gente tem que ir para a Fórmula Ford. Eu achei dentro do jornal aqui 2 Fórmula Fords vendendo, um já bateu, não sei o quê, mas é o que a gente pode e tal. E era assim, eu tinha muita gratidão, que é o que eu falo para ele. Você tem que trazer a gratidão por aquilo que você tem. E se você almeja algo que você não tem, você participa com a gratidão também, agradecendo antes de ter. E eu por família, por princípios, eu tinha isso dentro do peito mesmo. Esse carro da Fórmula Ford é a história mais legal que eu tenho, porque o carro, eu dei 2 andadas com ele em Interlagos, e esse carro não andava bem. Mas era uma alegria poder estar saindo do kart para aquilo. Então, eu era pentacampeão brasileiro de kart, era a revelação
da história pós-Ayrton, aquela coisa toda, tal, mas, foi uma Ford que eu tinha, então, e estava feliz. Aí a Ford nos contatou para alugar o carro na última prova de 1988 para fazer um showroom com esse carro, me pagarem um aluguel e a pintura do carro. Para os Barrichello Construção, estava bruto com o negócio de ter a pintura. Na volta, esse carro caiu do caminhão. Esse carro deu PT, completo PT. E a última linha do contratinho falava, caso aconteça alguma coisa, a gente vai repor esse carro da melhor forma possível. Eu ganhei um carro 0 quilômetros. 0 quilômetros. Então, a memória vai lá no fundão. É assim, eu ganhei a minha primeira prova de Fórmula Ford, ali para bater na tecla que, pô, o menino tá vindo, tem todo... Então, quando as coisas têm que ser, elas vão estar meio mal escritas, elas vão estar... Mas ela vai ser. Então, né, quando o cara me pergunta lá, Rubinho, como é que você lida com uma brincadeira que o cara inventou? Meu amigo, você não tem noção da minha história. Você não tem noção o que meu velho teve que dormir em caminhão, em não sei o quê, para carregar areia. Eu vou ficar pensando num negócio desse tamanhozinho. É por isso que eu digo, a determinação é aquilo que leva a pessoa para frente. E as coisas aconteceram na minha vida por ajuda de muita gente. E hoje, a minha gratidão é por todos eles. De vez em quando, eu encontro amigo da escola e eu falo, pô, obrigado porque você fez aquele trabalho em conjunto, que me ajudou. Eu tenho uma memória vasta, né? Eu ainda não escrevi meu livro, mas porque meu livro acho que vai ter 1.272 páginas. Mas é isso, a minha história é muito legal. Eu tenho muito orgulho da história. E é uma história que continua sendo escrita, né, Rubinho? Isso que é um barato, né, cara? Graças a Deus. Que bom. Olha só, eu tenho uma última pergunta aqui para fazer, mas antes de eu fazer essa última pergunta, a gente tem aqui um diretor de gravação, Fernando Toledo. Eu posso convidar uma pessoa de fora aqui, o nosso amigo Pedro Boésia, para fazer uma pergunta também? Ô, Fernando, Oi? entra aí e fala. Hã? Pode sim, com certeza. Tá, então vamos embora. Olha só, então, Pedro Boésia foi quem primeiro me apresentou ao Rubinho naquele nosso torneio de golfe lá da família Barrichello. É o nosso sócio e corredor. E eu vou te falar, o Rubinho, você deve saber disso, mas vou deixar aqui registrado. Eu acho que ele deve ser o teu maior fã. Que legal. Eu acho que o Pedro Boésia deve ser o seu maior fã. Assim, não tem uma vez que alguém não fala alguma coisa do Rubinho que você fala assim, vocês não têm noção do que o Rubinho pergunta. Vocês não... Aí começa a contar a história. Aí conta a história de uma corrida, de outra corrida, de outra corrida. Então, assim, cara, assim, o Pedro Boésia, por ser seu amigo, corredor, família de corredor também, né? Também tem a história de família de corredores. Assim, não podia deixar de convidar o Pedro aqui para fazer uma pergunta bônus, que eu sei que ele vai ter 10 mil histórias lá dele também e vai saber puxar aqui uma história legal com vocês. Pedro, está contigo. Assim, de bate-pronto é difícil, né, Beninha? Você me deixou numa saia justa. Mas é um prazer aqui, em nome da XP, agradecer a participação do Rubinho e do Dudu. Para a gente é um orgulho tremendo ter vocês próximo da gente, como clientes, como amigos, como apoiados pela nossa empresa. E a gente é super fã de vocês. Então, quando eu defendo, é porque a gente sabe a história, a gente sabe o quão difícil é. E, pô, o Rubinho é um cara, é um gigante do esporte brasileiro, né? Um gigante. E, pô, já que o papo, né, é de gerações, Benny, eu vou fazer uma pergunta pro Rubinho do Dudu, né? Que eu acho que é o que todo mundo aqui tem curiosidade, né? Sobre o Dudu. Rubinho, você é um dos maiores pilotos da história mundial, você é um cara que ficou 19 anos na Fórmula 1, salvo engano, no topo, na categoria máxima. É muito difícil ficar um ano, chegar, quanto mais ficar lá por tantos anos, tendo tanto sucesso como você teve. O que você, como pai, principal incentivador do Dudu, e conhecendo os desafios, porque não é fácil, a questão financeira hoje talvez seja muito mais difícil, complexa do que era no seu tempo, já era muito difícil, mas hoje talvez ainda mais.
e conhecendo o Dudu, suas qualidades, virtudes e também pontos fracos, o que você acha que o Dudu vai fazer para nós brasileiros aí dentro do automobilismo? Então, Pedro, é uma ótima pergunta, porque eu nos exemplos que eu dei hoje, assim, eu cheguei a ter momentos na prova em que eu falava assim, meu Deus do céu, pô, dê a ele essa vitória, ele vai precisar, vai ser boa para ele e tal. Até o momento em que eu vi que isso aí não ia melhorar nada. Eu precisava, sim, pedir para que a cabecinha dele pudesse estar iluminada para ele entender o que ele precisa para ele. Porque não tenha dúvida, eu chegar para ele, eu chego várias vezes lá na pista e falo assim, cara, dá uma olhada naquele cara que está em primeiro, tanto de cambagem que ele tem a mais, velho. Pede para você testar esse trem aí, porque então, assim, é muito do meu feitio e da minha situação. O que ele vai poder fazer, só ele vai entender com os movimentos dele. Por exemplo, ele está na categoria Alpine agora e outro dia entrou um cara lá na equipe que andou melhor que ele. E aí eu fui buscar para ver. Esse cara é um fenômeno da categoria Alpine. Então, é um cara que andou de Fórmula 3, não andou nada. Testou outro carro, não andou nada. Ou seja, comecei a perceber que quando ele reclama que o pedal de freio é meio longo, tem aí uma adaptação que o cara que está ganhando esse campeonato dele, de hoje em dia, ele está no 4º ano e no primeiro ele foi o último. Então, você vê, é uma categoria de adaptação. A gente quer ficar nela para ganhar ela ou não? Isso depende muito da vontade, das equipes, da situação, depende da situação financeira que a gente tem para poder mudar para uma equipe melhor, porque sempre custa mais. Então, para o pessoal ter uma ideia, essa categoria que ele está hoje custa em torno de 550 mil euros o campeonato inteiro. Então, é muito difícil. Lógico que é bem parecido com os números que tinham na minha época, que eram lá seus 90 mil dólares o ano, mas 90 era muito mais do que os 550 agora, né? Tentando uma semelhança. Mas a verdade é que vai depender muito dele. A única coisa que eu falo para ele, eu falo assim, eu quero fisicamente que você esteja preparado, porque daqui a pouco me liga um Christian Horner da vida, falando assim, tem um teste aqui para o seu filho, 2 dias em Barcelona de Fórmula 2. Se ele não tiver preparado, Pedro, e você sabe disso, são 2 voltas. Ele tem o dia inteiro para dar, e ele pode dar 100 voltas por dia. Eu prometo para você que ele dá 2 no primeiro e 4 no segundo, sem se preparar. Não aguenta, o pescoço não aguenta, os braços não aguentam, e você sabe que a oportunidade que você teve na vida com tudo aquilo é a oportunidade que cai, às vezes, uma vez só. Então, é dessa que ele precisa estar bem preparado para poder usufruir e, quem sabe, vingar com os próprios direitos dele. Que ele tem a manha total, isso aí eu tenho a mais pura certeza. Que a gente guia muito parecido, eu não ensinei a ele, então deve ter alguma coisa de corpo mesmo, de alma, mas a gente guia bem parecido. Rubinho, Dudu, o que vocês gostariam de deixar como uma última mensagem nesse papo de gerações, né? O que um pai ensinou para um filho e que você se orgulha disso, o que um filho aprendeu com o pai, que é importante para carregar para a vida. Então, uma última mensagem para a gente concluir o nosso bate-papo. Se eu pudesse deixar a mensagem para qualquer menino ou menina que estão tentando seguir qualquer coisa, que até nem seja esporte, qualquer coisa, é que a pessoa faça o que ela quer, assim, mesmo que ela tenha uma pressão, mesmo se ela não tiver o apoio, né, dentro de casa, porque isso acontece muito, eu já vi muitas situações de que a própria criança não tinha apoio dos pais para poder fazer o que ela queria, nem que fosse financeiro ou até, né, apoio moral mesmo, que sempre batalhe pelos sonhos, né, e que tudo bem, às vezes não tá bem, né, porque nas horas mais difíceis são as horas que a gente mais aprende. Então, exatamente o automobilismo, por exemplo, é igualzinho à vida, né? Porque se você não errar aquela curva, se você não bater, se você não fizer decisões erradas, você não vai aprender nunca. Então, os momentos mais difíceis, acho que são os momentos mais importantes. Acho que
você pode ver que os maiores vencedores de todos os esportes do mundo, da vida em si, já perderam muito. Então, perder faz parte. Você precisa aprender, você precisa ser um bom perdedor para poder usufruir bem da sua vitória. E eu acho que da minha parte, eu fico muito feliz. Eu agradeço a vocês e a todos que nos ouvem pela oportunidade, porque, cara, hoje de manhã a gente teve um dia normal, né? Ele estava aqui cedinho, que a gente fez um teste de PCR para poder participar da próxima prova. A gente assistiu a nossa série que a gente está vendo junto. Como é o nome da série mesmo? Outer Banks. Outer Banks. Então, para vocês que gostam com filho, assista, que é divertidíssimo. Mas eu acho que... Por que eu quero contar do nosso dia normal? Porque agora, esse fator aqui, essa simplicidade, é o que eu mais tenho de valioso com ele. Então, eu acho que, assim, passar os princípios para que eles saibam exatamente o que é certo e o que é errado, né? Mas deixar a vida correr, deixar ela... Às vezes a gente, né, com o primeiro filho, meu Deus do céu, desce daí que você vai cair. Com o Fernando já foi mais assim, velho, é o seguinte, a chance de cair é gigante, mas você decide aí o que você quer fazer. Então, e assim, caía e, né, machucava, aquela coisa toda. Aí você fala assim, pô, será que eu preparei melhor o segundo? Será que eu preparei melhor o primeiro? Isso acho que não importa. Importa o amor que é dado e esse negócio dos princípios. Eu já tive vários exemplos de ver que isso foi instalado, esse chipzinho do amor e dos princípios foi instalado nos filhos. Então, agradeço ao meu avô, aos ancestrais, a todos eles, ao meu pai, por ter feito um papel tão gostoso para que eu pudesse passar para frente. Eu acho que você merece parabéns por várias conquistas na sua vida, mas, cara, você merece um parabéns especial aí por ser um pai espetacular que eu estou vendo aqui que você... Eu já sabia, porque a gente já acompanha a história do Dudu, eu não teria chegado sem essa história, mas assim, dá para sentir em tudo que você fala, no amor, no carinho, nas histórias. Então, para os dois, cara, parabéns. Muito feliz de ver vocês dois juntos. Muito, muito obrigado por participar desse papo aqui com a gente. Valeu, obrigado. Um beijo no coração de todo mundo da empresa e de todo mundo que nos ouviu. Beijão. Valeu.